Olá, gente linda e abençoada, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa acrescentar muito em sua vida com essa mensagem, amém? Amados, nós vamos ouvir do Senhor, aleluia, algo poderoso que eu amo esse dom, o dom de discernimento de espírito. Como saber se você tem esse dom? Como você pode fluir através desse dom? Então fica até o final dessa mensagem que eu vou dar alguns exemplos meus e com certeza Deus vai acrescentar muito em sua vida também, amém? Amados, discernir. Discernir significa diferenciar a voz da alma, a voz do espírito e a voz de Deus, ou a manifestação de espíritos benignos ou malignos, do espírito de Deus ou de demônios, da nossa alma, ou o Deus ou o Espírito Santo ou espíritos malignos. Como a gente pode discernir? Amados, tem muitos textos que nos dão base, nos ensinam coisas poderosas sobre isso. E sabe que quando nós operamos nesse dom, e eu creio em nome de Jesus, que você já flui nesse dom, às vezes a gente flui com mais intensidade, alguns com menos intensidade. Sabe aqueles que fluem com mais intensidade é que têm glorificado mais ao Senhor. Porque muitas pessoas têm esse dom, mas ficam vaidosas, e nós temos que nos manter humildes, porque o dom nada mais é, ou tudo mais é, do que uma ferramenta para nós trabalharmos da obra de Deus. Mas sabe que esse dom, ele se manifesta e nós começamos a ver, você vê, ou às vezes você sente, ou às vezes, aleluia, você ouve. Deus dá junto com esse dom visões, ele faz com que sentimos algumas coisas, né? A percepção dentro da gente, nós começamos a sentir para diferenciar, ou às vezes nós ouvimos Deus também. Eu vou logo começar dando um exemplo meu. Sabe, eu estava orando por uma jovem, alguns dias passados aí, né, num culto que tivemos, e eu comecei a orar mesmo para que ela recebesse alguns dons, né? É uma mulher, uma menina ungida, uma jovem ungida de Deus, e esse foi o convite do pastor, e eu comecei a orar por esse dom em manifestação. Comecei a ministrar nela sobre isso, aleluia, mas sabe que eu senti que ela não estava recebendo, e eu discerni, eu consegui diferenciar o que estava operando nela naquele momento, e impedindo dela receber aquele dom em manifestação, que o dom já estava disponível para entrar nela, e ela começar a fluir naquele dom. Recebe do Senhor. Eu comecei a orar e Deus me mostrou. Aí Deus me deu uma visão dela presa em suas emoções, em traumas e passado. E aquilo ali estava impedindo, não era uma possessão maligna, era a alma impedindo com que ela recebesse aquele dom e ele começasse a fluir através dela. Sabe, amados, quando eu ministrei, eu nem precisei repreender, porque a alma você não repreende, você repreende só Satanás. Eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu comecei a ministrar nela. Comecei a ver correntes em sua perna, sabe? Comecei a ver sua alma aprisionada e pude ver traumas do seu passado. E ali eu fui ministrando, fui aconselhando, fui falando para ela e ela foi e se quebrantou diante de Deus. E a alma começou a parar de operar, parar de dar comando, de aprisionar a mente daquela jovem e ela recebeu, aleluia, os dons espirituais. Ela caiu na presença de Deus. Porque foi tão forte aquele momento, o Espírito Santo operou, Jesus a abraçou e ela recebeu essa ferramenta poderosa que no caso dela era outros dons e manifestação. Mas o discernimento de espírito me fez ver o que estava aprisionando aquela jovem. Amados, não é difícil. E Deus, ele tem níveis sim, ele dá o dom, mas conforme ele for observando, ele vai aumentando o nível da gente em relação à operação que ele tem pra gente. Mas eu sei que todos nós podemos operar nesse dom, como nos outros dons também. E eu creio que você já está, em nome de Jesus, já manifestando a glória de Deus com essa ferramenta, esse instrumento poderoso para abençoar pessoas, amém? Em Mateus 16, 22, Jesus, ele tem um discernimento. Quando ele falou da sua morte e ressurreição para os seus discípulos, Pedro se levantou, falou, não, Jesus, eu te repreendo, não, você não vai morrer. Quando ele falou da morte, Pedro não aceitou, até então nem era apóstolo, discípulo, né? Ele não aceitou. E Jesus, tendo discernimento de espírito, falou, arreda-te de mim, Satanás, porque Pedro estava oprimido, não entendendo a morte e ressurreição de Jesus, que era um fato, que ia ter que acontecer, ele não entendeu, e ele começou a exortar Jesus, mas Jesus
repreendeu Pedro e falou: você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus. Então ali, Jesus operou nesse dom do discernimento. Ele discerniu o que estava atrás de Pedro, por trás de Pedro, trazendo cegueira espiritual. Porque o inimigo cega o entendimento dos descrentes. E apesar do apóstolo, até então discípulo, estar com Jesus, ele não estava discernindo, ele estava em opressão. Então Deus deu o discernimento para Jesus e Jesus conseguiu entender. E aí Pedro, com certeza, mais à frente falou que você é o Cristo, Filho de Deus. Ele já estava liberto e entendendo e também operando no dom do Espírito Santo. Aleluia, discernindo todas as coisas. A mesma coisa aconteceu a caminho de Damasco, em Atos, no capítulo 9, quando Ananias, usado por Jesus, Jesus falou com ele sobre Paulo, que até então Saulo, de Tarso, e ele não quis ir. Falou: não, Jesus, eu não vou ministrar nesse homem, ele é um perseguidor de cristãos, porque o apóstolo Paulo, até então Saulo, estava perseguindo os cristãos, e Ananias, já sabendo disso, não entendeu que Saulo, até então Saulo, já tinha encontrado Jesus a caminho de Damasco. Ele precisava só receber uma palavra, porque ele estava cego há 3 dias e sem comer. Ele precisava receber uma palavra para ser liberto e ali ser cheio do Espírito Santo. Mas quando Ananias ouviu Deus, aleluia, ele discerniu que era verdade, que era a voz de Jesus. E ele foi então até Saulo, ministrou, ele foi cheio do Espírito Santo, aleluia. E aí também, instantaneamente, olha que coisa, uma coisa simultânea, Deus, através de Jesus, Jesus também ministrou até então, que não era em Saulo, que não era Paulo ainda. Ele falou com ele: Ananias, vai na casa de Ananias, na rua tal. E Paulo também, ele discerniu, aleluia, nesse momento já dessa transição de libertação. E ele foi exatamente aonde Jesus mostrou, e ali houve uma grande libertação. Glórias a Jesus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo se tornou, esse grande homem, esse grande pregador que, escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Amados, é importante demais esse dom e eu creio que você vai fluir nele sim. Até para quando você receber uma profecia, você distinguir seu Senhor. Vai que alguém aborde você e fala assim: vai viajar, não vai viajar, mude de ministério, faça isso, faça aquilo. Você vai discernir como? Você vai discernir com o dom de discernimento do Espírito. Você vai deixar o Espírito discernir. É para viajar? Falou para não viajar. Eu posso viajar agora, será, Senhor? Então você vai discernir se é a voz de Deus, se é a voz do inimigo, se é a voz da alma de alguém, do seu irmão, talvez. Muda de ministério, muda de igreja, faz assim, fala assim. Então, você vai discernir, porque o Espírito, aleluia, ele sabe de todas as coisas e ele penetra Deus. Então, uma das coisas importantes que eu ouvi aqui para você fluir nesse dom do Espírito Santo, aleluia, você vai ver algumas coisas, a maioria das vezes Deus mostra, você vai sentir, você vai ouvir, aleluia. Esse dom está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, o discernimento de Espírito. E o Espírito diz, aleluia, busque os melhores. Esse discernimento é muito importante para o corpo de Cristo, para a gente discernir todas as coisas, Se é Deus, como eu falei, se é o inimigo, ou se é a alma das pessoas. A gente também, discernir dentro da gente. Se é Deus falando, será? Se é Deus que quer que eu entregue essa palavra, é Deus que quer, ou é a minha alma que está gritando, fazendo com que eu tenha isso na minha mente? Mas quando é de Deus, aleluia, você vai ter uma impressão, você vai conseguir diferenciar e você vai fluir nesse dom tão poderoso que o Senhor, aleluia, preparou para todo filho de Deus. Cadê os filhos de Deus? Então você tem toda, aleluia, liberdade de fluir nesse dom do Espírito. Eu profetizo ele chegando para você, eu profetizo você fluindo nesse dom poderoso, aleluia, como Jesus, como Ananias, como o apóstolo Paulo, como Pedro também se tornou, um grande homem fluindo nos dons, que você possa receber esses dons, que você possa fluir nesses dons do Espírito, aleluia, possa abençoar vidas e que você seja muito abençoado também, amém? Glórias a Jesus por esse encontro com Deus, esse encontro divino. Com certeza, se você foi ministrado, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem.
Coloca aqui nos comentários, você já flui em algum dom, você tem alguma coisa que você quer aprender mais do Senhor. Eu louvo a Deus por esses encontros divinos que nós estamos tendo sempre, regularmente, todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, tem uma palavra dos céus que chega para a nossa vida, amém? Eu estou falando para a nossa vida, porque eu também estou sempre sendo edificado com essas palavras. E que você possa fluir nos dons do Espírito e edificar vidas e que você seja também edificado, que Deus possa construir dentro de você coisas celestiais e que você continue brilhando com a luz de Jesus Cristo. Até o próximo encontro com Deus.